Olá a todos que nos acompanham, meu nome é Nancy e nós vamos falar hoje sobre a dependência química e tecnológica, um olhar espírita. Primeiramente, nós pedimos então a espiritualidade maior e a Jesus que possa abençoar cada um de nós. Então, nós vamos iniciar falando sobre a dependência química e nós vamos nos basear no Dr. João Lourenço Navarras, que é psiquiatra e psicoterapeuta, especialista em terapia e dependência química, e ele é do Grupo Espírita Manuel Bento, de São Paulo. Então, o objetivo aqui da nossa palestra é a informação que liberta. E, segundo o Dr. Lourenço, João Lourenço, ele diz que a desinformação ou a informação equivocada matam. Mas o que é a dependência química? A Organização Mundial da Saúde, a OMS, ela reconhece a dependência química como doença que afeta tanto o dependente quanto a sua família. A dependência química, então, é uma doença. E de acordo com o Dr. João Lourenço, é uma doença primária, progressiva, crônica e 100% fatal. Por que ela é uma doença primária? Porque a pessoa já nasce com essa dependência química, com a predisposição para a dependência química. De acordo com ele, de 10 a 20% da população já nasce com essa predisposição e ninguém sabe que tem. E é uma doença progressiva porque vai deteriorando o ser humano. O ser humano ele vai tendo perdas biológicas, perdas sociológicas, psicológicas e espirituais. É uma doença crônica também, porque uma vez ativada, ela não sai mais da pessoa. E não é uma doença que foi causada por uma outra doença, não é uma coisa que vai embora, né? Que você curou, então teve um problema, sei lá, na garganta, e aí você curou e está tratado. Essa não, né? A dependência química é para o resto da vida. E ela é uma doença 100% fatal, porque ela mata e mata de maneira drástica e precoce. E de acordo com o Dr. João Lourenço, ele relata que existem 3 tipos de morte para o dependente químico, que é a morte morrida, a morte matada ou a pessoa que já vive é um morto-vivo. Então, na morte morrida, é aquela pessoa que atinge no máximo seus 40 anos de idade e ela acaba morrendo, né? Ela desencarna por falência de múltiplos órgãos, de tanto beber, por exemplo. Existe a morte matada, que parece que é a que mais mata o dependente químico, e é aquela que ocorre, por exemplo, por acerto de contas, que geralmente o dependente químico está devendo para outras pessoas, então é um acerto de contas, ou é um acidente de trânsito, ou é por briga no boteco, ou por acidente de trabalho. E o morto-vivo, né, é aquele que conseguiu sobreviver às outras 2 mortes, que é a morte morrida e a morte matada, e é que lesou o cérebro do dependente químico, né? E a pessoa fica com demência, né? É um tipo de um Alzheimer, que a pessoa não reconhece mais as pessoas, não reconhece mais os objetos, e aí tem que alguém tratar dessa pessoa, tem que trocar fralda, tem que dar banho, tem que dar comida. Então, para a sociedade já é alguém que já morreu, porque é uma pessoa que não produz mais nada. E também o Dr. João Lourenço diz que a dependência química, ela não tem cura, mas ela é tratável, né? Então, ela não tem cura e sim recuperação. E quais são as razões para o uso e abuso? Então, pode ser estímulos externos, então propaganda, mídia, pressão do grupo, imitação, exemplo. Então, muitas vezes o jovem, por exemplo, o grupo, para ele fazer parte daquele grupo, ele tem que experimentar, né, as drogas, experimentar a bebida, tem que fazer uso
né, e acaba ficando dependente químico. Por imitação, alguém, né, vê algum amigo fazendo uso e acaba usando, né, e a propaganda, né, que acaba estimulando as pessoas a fazerem uso dos químicos, né. A facilidade de acesso também é uma razão para uso e abuso. Então, o preço já está mais acessível, os pontos de venda, as pessoas já ficam sabendo onde que tem para vender a droga. Na porta da escola, por exemplo, os jovens já, na hora que vão para a escola, já tem as pessoas lá na frente, né, que já vão tentar vender a droga. É questão de cultura, a idade das pessoas, né, como eu disse, os jovens, os adolescentes geralmente é a fase de rebeldia, e aí acaba tendo uma facilidade até, como eu disse, na própria porta da escola. E os estímulos internos seria a curiosidade por pressões emocionais, busca de sensações novas, inibições, timidez. Então, muitas vezes o jovem, por exemplo, ele vai numa festa, ele é uma pessoa muito tímida, então não tem coragem de chegar perto de uma menina, por exemplo, então ele acaba fazendo uso de droga ou de alguma bebida, algum alcoólico, que aí ele acaba acabando com aquela timidez dele. E aí ele fica mais soltinho, né? Fica contentinho, e aí ele fica, né? Aí ele acaba conversando com todo mundo, ele é o bambambam da festa, né? Por exemplo, também os estímulos internos podem ser para quebrar regras, né? Quebrar regras dos adultos, né? Então, geralmente é o jovem que quer quebrar essas regras que são impostas pelos adultos. Fuga da realidade, tudo isso, então, são estímulos internos para o uso e abuso de medicamentos, de químicos, né? De bebida alcoólica. E há alguns aspectos orgânicos, que é a tolerância, né? Então, a pessoa bebe, por exemplo, e vê que, meu organismo, eu consigo lidar bem com isso. E aí o organismo parece que é tolerante, e aí ele vai continuando cada vez mais fazendo uso de bebida, por exemplo, alcoólica. Então, tem alguns benefícios, né? E, por exemplo, a gente pode pensar em alguém, por exemplo, como é o caso do jovem, que é tímido, então ele tem um benefício. Quando ele toma alguma coisa, né, ele vai se sentir bem, né? Vai ser bom para ele, porque ele vai ficar desinibido. Ou, por exemplo, jovens estudantes, por exemplo, estudando em medicina, né, que tem que estudar muito, estuda demais. Então, ele tem uma prova, por exemplo, ele fica muito nervoso. Ou então ele precisa estudar, tem muita matéria para estudar, então ele vai tomando medicamentos que deixem ele em estado de alerta, que ele fique acordado, ou que relaxe ele para a prova. Daí ele vai, faz a prova e ele vê que aquilo lá, ele obteve um bom resultado nas provas. Então, isso faz com que também a pessoa acabe abusando, né? E a questão da hereditariedade, né? A pessoa toma uma vez, aí acaba abusando, porque também é um aspecto hereditário também. Então, o espírito já vem com essa predisposição à dependência. Aqui nós temos um gráfico que também foi apresentado pelo Dr. João Lourenço, que fala sobre a influência do meio através do tempo. Que aqui nós temos aqui, então é um gráfico, né? Que nós temos aqui nesse eixo horizontal a idade, né? A idade das pessoas, que vai aqui, então está indicando aqui de 0 a 20 anos, e aqui no eixo vertical nós temos o grau de influência, né? Então, o que mostra, né, esse gráfico? Que do 0 aos 10 anos de idade, os pais é que têm uma influência aqui maior do que as outras pessoas, maior do que os amigos, por exemplo, nas pessoas, né? Então, os pais é que influenciam mais. E essa influência, ela vai diminuindo até chegar mais ou menos aos 10 anos de idade, mais ou menos. E aí, essa sua influência em relação aos filhos vai diminuindo, vai caindo, e em contrapartida,
a influência dos amigos, que era pequena, do 0 aos 10 anos de idade, ela vai aumentando e aí a partir dos 10 anos, 12 anos, né, a partir da adolescência ele vai aumentando cada vez mais, né? E aí geralmente aí em torno aí dos 20 anos mais ou menos, e aí o jovem é a época que ele quer contestar as coisas, que enfim, quer ser o do contra, quer mostrar que ele é livre. E aí ele tem também uma noção do zero aí, a noção dele de perigo é zero, essa noção aí. De acordo com o Dr. João Lourenço, ele diz que existe uma história natural da doença, da dependência química. Qual seria essa história aí? É uma história de 3 fases da doença. Então, em primeiro lugar, seria a fase do uso social. Então, a pessoa faz uso quando vai numa festinha, quando está num almoço em família. Então, seria uma experiência universal. Então, a pessoa que está normal, se sente normal e quando ela faz o uso, ela se torna uma pessoa eufórica, então. E é uma experiência, então, gratificante, porque ou ela perde a inibição, ou ela vai ir bem, como eu disse lá, vai ter uma melhor produtividade no trabalho, por exemplo, a pessoa está com muito sono, então tem que trabalhar muito, tem que estudar, então a pessoa acaba fazendo uso de algum remédio, algum medicamento, então a pessoa sente que tem um resultado bom, né? A pessoa geralmente sente ressacas após o uso e é considerada como a fase do macaco, né? Por que a fase do macaco? Por causa essa alegria, né? Ele fica alegrinho quando vai numa festa, né? Só ele que acha engraçado, né? A segunda fase já é da manifestação da dependência, que aparece daí a tolerância ao químico, então a pessoa vai precisando de cada vez mais doses para poder, porque o corpo se mostra tolerante. A pessoa normalmente ela tem depressão, ela se sente depressiva e aí quando ela faz o uso, ela se sente normal. Então ela começa a sentir um sofrimento emocional, um sofrimento muito grande, começa a cair a produtividade, então começa a ir mal no trabalho, larga trabalho, se ela é estudante, ela começa a largar a escola, enfim. Começa a ter lapsos de memória, esquece de coisas, e aí é considerado nessa fase aí, que é a segunda, é a fase do leão, né? Porque a pessoa ela se torna violenta por lesões cerebrais. Então, qualquer coisinha, se a pessoa vai falar, olha, você está bebendo demais, presta atenção, cuidado, se algum amigo, né, quer alertar, então ele já vem aquela fase que ele já vem e já vai avançar na pessoa. Por isso que é conhecido, chamado da fase do leão, por causa dessa, que ele já vai, já fica bravo, né? E a terceira fase já é a da adicção total, é da dependência, né? A pessoa já tem a dependência física. E aí a pessoa já se considera uma pessoa, tá sempre depressiva e quando ela faz uso, ela continua sendo depressiva. E aí ocorre um embotamento emocional, né? A pessoa acaba, né? Ela fica totalmente fora de si e aí ocorre a decadência social, aquela decadência social, familiar, espiritual, é aquela pessoa que fica caída pelas ruas, né? Vai pro bar, bebe, fica o dia inteiro na rua, cai na rua, ou já larga tudo e vai morar na Cracolândia, né? Vai morar junto com outros dependentes, enfim, é uma fase de decadência total. E também pode ocorrer também um apagamento, delírio, aí começa a aparecer alucinações e é considerada como a fase do porco. E aí, então, coitadinho do porco, né? Mas enfim, tá mostrando como se fosse assim, né? Que a pessoa fica suja, como eu falei, fica na rua o dia inteiro, nem se preocupa com as questões de higiene pessoal, enfim, embora a gente saiba que, né, a questão do porquinho aí, né? Eu sou defensora dos animais, né? Que o porquinho, se a gente deixar ele num lugar limpinho, ele vai ficar limpinho, né? Mas existe essa tal da lenda da história natural da doença. Agora nós vamos falar sobre a dependência tecnológica.
E nós vamos nos basear no Dr. Marco Antônio Abud, que é um psiquiatra da USP, da Universidade de São Paulo, é o fundador do canal Saúde da Mente no YouTube, e, e ele fala sobre a relevância da tecnologia para as pessoas através de uma... Então ele começa falando de uma pesquisa que foi feita por Adam Alter na Universidade de Nova York, que a pesquisa era o seguinte: imagine que então a pesquisa foi com várias pessoas, né? Muitas pessoas, e vinha uma pergunta para as pessoas. Imagine que você tivesse que fazer uma escolha ruim, ter que assistir o seu celular sendo destruído em pequenos pedaços, né? Então você vai lá e quebra o seu celular, ou ter um dos dedos da sua mão quebrado. Aí o que você escolheria? E aí as pessoas foram responder, né? Então o que vocês pensam que os jovens e o que as pessoas que estavam respondendo a pergunta, a essa pesquisa, o que elas responderam? O que você responderia? Com relação à relevância da tecnologia para as pessoas, quais são os resultados da pesquisa de Adam Alter? Então, os adultos com mais de 30 anos deram uma resposta rápida e quase todos, cerca de 100% deles, preferiram ter o celular destruído. Com relação aos jovens e adolescentes, eles demoraram para responder. Era um sofrimento, eles sofriam de pensar só na possibilidade de ter que escolher entre o celular, né, quebrar o seu celular, ou um dedo da sua mão. Então, é uma coisa que causou sofrimento a eles. Então, eles demoraram para responder. E 46% preferiram ter um dedo quebrado. Então, prefere ter um dedo quebrado, um dedo da mão, do que quebrar o seu celular. Então, aí a gente vê o quanto os jovens e adolescentes dão essa importância, dão uma relevância maior para a tecnologia do que os adultos pesquisados aí. E quais são as causas da dependência tecnológica? De acordo com o Dr. Marco Antônio Abud, podem ser mecanismos, as causas podem ser mecanismos psicológicos. Então, nós teríamos a proximidade. Então, quanto mais próximo, maior impacto na mente, maior influência sobre nós. Então, ele comenta, por exemplo, que o celular, pode perceber, o celular está sempre perto da gente, ou está no bolso, está na bolsa de mulher, né? Quando a gente vai dormir, a gente coloca na cabeceira o celular para poder, se alguém mandar mensagem, a gente dá uma olhada. Se você está trabalhando, o celular está sempre próximo de você, né? Então, isso é um exemplo de uma das tecnologias utilizadas. Então, existe pesquisa que comprova que quanto mais aquele objeto está próximo, mais dependente você fica daquilo, né? Um outro mecanismo psicológico é a ausência de stop and cure. Ele diz que é o seguinte, o uso, por exemplo, então a impulsividade, o uso compulsivo, é essa ausência que ele comenta aí. Então, ele dá um exemplo do uso da televisão, por exemplo. Quando a gente tem... Então, hoje em dia, a gente assiste muitas séries, por exemplo, na televisão, né? Então, você tem o Netflix, então você começa a assistir uma série, aquela série, você assiste um capítulo, aí daí você não precisa, você não levanta, não precisa levantar para desligar, para escolher qual é o próximo capítulo, ele já vai automaticamente, acaba um capítulo e já começa o outro, e termina aquele e já começa o outro, e aí você acaba você acaba tendo esse uso direto, você não tem que se preocupar você não para, vai indo, na hora que você vê, você passou a madrugada assistindo um filme, né? Então, seria essa ausência de stop and cure. Quando outro mecanismo psicológico são as recompensas inesperadas. Então, seria um efeito cassino mesmo, como se fosse um jogo viciante mesmo. Então, por exemplo, quando você acessa as redes sociais, né, alguém dá um like, né, alguém dá um joinha, alguém faz um comentário, aí você fica feliz, aí você vai vendo quantas visualizações tem aquilo lá, ou quantos
quantas pessoas curtiram aquela foto que você colocou. Então é uma coisa assim, as recompensas são boas, né? E as metas, também outro mecanismo psicológico, que a pessoa acaba tendo metas quantificáveis, né? Então o cérebro trabalha com metas, que é essa questão aí de no Instagram, no Twitter, no Facebook, né? As pessoas querem quanto mais pessoas estarem seguindo ela, quanto mais pessoas darem um like, quanto mais pessoas estarem comentando uma foto, alguma postagem que você fez, aí você vai ficando feliz. O cérebro, ele se sente feliz e aí é como se fosse recompensas. Então ele vai programando metas, né? Ah, não, agora eu quero atingir mais pessoas, 1.000 pessoas, 2.000 pessoas, enfim. Aí é um negócio que não para mais. Então, são causas da dependência tecnológica. Mas qual que é a definição de dependência? Então, o Dr. Marco Antônio Abud diz que são coisas que dão prazer rápido ou alívio rápido. Então, se a gente observar, então, o celular, por exemplo, dá um prazer rápido e um alívio rápido para as nossas tensões. É aquilo que nós continuamos a usar ou fazer essa atividade de uma forma repetitiva. Então, tudo que a gente vai usando de forma repetitiva pode ser chamado pode produzir uma dependência, causar uma dependência. Também aquilo que nos prejudica a longo prazo em ao menos uma das 4 áreas da nossa vida, que são importantes para o bem-estar mental, para o nosso bem-estar mental, também causa dependência. Então, quais seriam essas áreas aí? Então, para a área física. Então, a gente percebe, por exemplo, que o celular ele aumenta o risco de acidentes de trânsito. Ele aumenta o risco de atropelamentos, principalmente com crianças e adolescentes que saem na rua, né, pega o celular aqui e vai saindo olhando, não presta atenção, né, na hora de atravessar a rua, por exemplo, e pode ser atropelado. O aumento no tempo de uso, que daí faz com que diminua a nossa atividade física. Diminuindo a atividade física, aí dá um prejuízo na nossa saúde física, em consequência do nosso sedentarismo, né? Na área financeira. Então, o que a gente pode ver, por exemplo, que quando a gente está usando muita tecnologia, muito celular ou computador, usando as redes sociais, né? Nós acabamos tendo mais gastos, aumenta os nossos gastos, aumenta as nossas compras, porque vai passando tanta propaganda que você vai achando fácil também fazer a compra pela internet e acaba aí tendo então esse prejuízo financeiro. Na área psicológica, o uso, por exemplo, das redes sociais, Instagram, Facebook e outros, aumenta a insatisfação com o próprio corpo, né? A imagem corporal das meninas, principalmente, das mulheres jovens, né, fica prejudicada, né? Por quê? Porque ela vê as imagens bonitas que aparecem, né, nas redes sociais, e aí ela olha o próprio corpo e ela se sente mal com aquilo lá, né? Então aumenta o sintoma de ansiedade, aumenta a depressão dessas jovens, dessas mulheres. Também diminui o uso de celulares, diminui a nossa capacidade de concentração e a capacidade de aprendizado, né? O celular ele rouba a nossa atenção e a nossa capacidade cerebral. E com a questão na área social, a interação, então o uso, por exemplo, de celular, ele diminui, outro tipo de tecnologia, ele diminui a interação entre os pais e os filhos. E a gente sabe, né, o Dr. Marco Abud nos diz que a capacidade social e a capacidade cognitiva, ela se desenvolve com essa interação entre as pessoas mais próximas e principalmente os familiares. Então, como a gente está vendo, o uso só de celular, que a gente está dando como exemplo, já causa essa dependência e na verdade está dando aí está prejudicando todas essas áreas da nossa vida. Qual é a conclusão que a gente pode ter, né, sobre essas informações que o Dr. Marco Antônio Abud nos dá?
Então, que a tecnologia, ela tem sim a capacidade, tem o poder de causar dependência. Porém, essa tecnologia é inevitável, né? É uma realidade que não vai se alterar. E não precisamos brigar com a tecnologia. A gente tem que dar alguns tempos para a gente, né? Para não ficar o dia inteiro usando essas tecnologias. Porque, afinal de contas, a tecnologia nos traz vários benefícios, como a tecnologia ela aumenta o acesso à informação, ela aumenta a conexão com as pessoas que antes não conseguíamos nos conectar, ela aumenta o compartilhamento de sentimentos e ideias, dá uma sensação maior de comunidade. E a gente pode perceber isso principalmente nessa época, né, que nós estamos vivendo aí na época de pandemia devido ao Covid-19, que a gente vê que realmente, quando a gente não pode se encontrar com as outras pessoas, é a tecnologia que está nos unindo, né, que está permitindo até que a gente faça essa apresentação aqui, não é? E o que o Espiritismo nos traz, né, a respeito da dependência química e tecnológica? Então, nós fomos buscar na fala de Joana de Ângeles, o espírito Joana de Ângeles, que passou seus ensinamentos através da psicografia do Divaldo Franco, e ela diz o seguinte, que a cura real de qualquer paciente reside na sua transformação moral para melhor. Então, o paciente, o dependente químico, tem que se transformar moralmente para que ele consiga uma cura real, uma cura na verdadeira. Essa reabilitação deve dar-se, por certo, do interior para o exterior, dos sentimentos para a organização fisiológica. Então, nós encontramos isso no livro Conflitos Existenciais, no capítulo 14, página 165, de Joana de Ângeles, então. Ainda, Joana de Ângeles nos diz que os vícios tornam-se cadeias escravizadoras de consequências lamentáveis. Então, a pessoa acaba se escravizando pelo vício. E melhor, portanto, evitar-lhes a instalação do que a posterior luta pela sua superação. Então, o melhor é a gente evitar, né? Evite o primeiro gole, evite experimentar alguma droga, porque para depois, para lutar, quando já está instalado, né, em nós, o vício, aí fica mais difícil. Joana de Ângeles nos fala sobre a terapia de urgência, né? Quando a pessoa está quando é necessário urgentemente a pessoa se tratar, então quais seriam as terapias indicadas? Então, ela diz que o internamento hospitalar seria necessário para a desintoxicação, o tratamento com substâncias, aí nesse internamento seria feito um tratamento com substâncias específicas e com orientação psiquiátrica é necessário, leituras edificantes podem auxiliar, exercícios físicos bem programados e oração para renovação de energias, para dar coragem e receber o auxílio dos amigos espirituais. E eu ainda acrescento aqui como terapia também, que outros autores falam, para pessoa também participar de grupos de ajuda, né? Tanto os dependentes químicos quanto os codependentes, que são os familiares. Joana de Ângeles, através da psicografia do Divaldo, nos diz que a educação, sem qualquer dúvida, desde a infância, é o recurso terapêutico preventivo mais valioso, porque é mais seguro evitar a dependência do que sair-se do seu cerco escuso, né? Do seu cerco escondido, oculto. Então, o mais importante, então, sem dúvida, o recurso mais valioso, então, é ainda a educação. Para encerrar, então, essa nossa conversa, eu queria apresentar para vocês, queria divulgar para vocês o projeto Cura-te, que é um projeto do Centro Espírita Paulo Ortiz, que acontece às terças-feiras a partir das 19h30 e
É um projeto que atende dependentes químicos, codependentes e não só dependentes e codependentes químicos, mas outros tipos de dependência também. Também gostaria de falar a respeito dos alcoólicos anônimos, que é o AA, né, conhecido como AA. Também tem aqui uma unidade aqui em Jacareí, que é uma unidade de serviço e recuperação, que ajuda os dependentes também a se manterem distantes, né, do que causam a dependência. E o Centro de Valorização da Vida, que é o CVV, que é um telefone 188, que a pessoa telefona, ela pode se manter em anonimato e é um atendimento gratuito que a pessoa pode desabafar, pode conversar, enfim. E esse é um telefone que é válido até pelo celular, a pessoa pode ligar e é totalmente gratuito. Então a gente encerra aqui então com essas divulgações aqui para divulgar aí, né? No slide passado eu falei que eu ia terminar com a divulgação para divulgar, né? Quer dizer, eu falei a mesma coisa duas vezes, então desculpa aí. Então eu agradeço agora aqui, aproveito a oportunidade então para agradecer a todos que me acompanharam até aqui o final e que todos estejam bem, que passem bem, que a espiritualidade maior possa acompanhar cada um de nós, nos abençoando, nos amparando e que Jesus, o nosso Mestre, possa estar sempre presente em nossas vidas. Um abraço.